Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é avaliação de riscos. Tópico a ser abordado nesta aula, avaliação de riscos. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de elaborar uma análise de riscos, avaliar a mitigação de riscos em compliance. Bom, essa figura ilustra bem, o que é uma avaliação de risco. Você vai mexer com a eletricidade sem as devidas proteções, é claro que você está correndo risco. Mas a gente sempre corre mais ou menos riscos na nossa vida, não tem uma vida sem risco. O risco é uma palavra que vem do latim chamada risico, ou risco, significa ousar. Ou seja, quando eu corro risco é porque eu estou ousando. Acontece que nem sempre a gente corre risco conscientemente. Muitas vezes a gente não está pensando no risco, mas o risco existe, ele é inerente à transação. Então, o ousar é no sentido de que quando eu sei que existe, consciente dele, mesmo assim eu me aproximo, até o exploro. O que a gente fala de risco na organização, a gente está chamando de incerteza. O risco na organização é sempre a incerteza. Qual é o tamanho da incerteza? Ou seja, qual é o tamanho do risco que eu estou correndo. Se você for olhar outras situações, um investidor quando compra uma ação de uma empresa, ele está correndo risco. Um cirurgião, quando faz uma recuperação, tem risco para o paciente. O engenheiro, quando projeta uma ponte, tem um risco. Aliás, na Roma antiga, os engenheiros eram obrigados a dormir em cima da ponte que eles construíam, que era um fator bastante importante para mitigar o risco, porque se ele construiu a ponte, ele deveria garantir que ele poderia dormir em cima dela tranquilamente. Então, construir uma ponte tem um risco para o engenheiro, enfim, na Roma antiga tinha mais risco ainda. O empresário abre um negócio, quando ele abre um negócio, ele tem incerteza, não sabe se o negócio vai ou não dar certo, então existe risco nisso. Um político, quando concorre a um cargo eletivo, ele não sabe se vai ou não ganhar, então tem o risco. E inclusive as manicures, quando fazem a unha, também tem o risco de você sair dali sem um pedaço da sua cutícula ou até do seu dedo, depende do tamanho do alicate que vai ser usado e da força que vai ser empreendida. Mas é claro, tudo tem risco na vida, A vida é sempre correr algum risco. Por isso que o risco é um parceiro inevitável em qualquer atividade humana. Não existe uma atividade que não tenha o risco, por menor que seja, ele sempre existirá. E, claro, o risco ele também trabalha junto com o retorno. Por que as pessoas correm riscos? Porque elas esperam mais retorno. Que retorno? Retorno financeiro, retorno da adrenalina, tá aí os esportes radicais que as pessoas correm risco, mas porque elas querem um retorno de adrenalina, de emoção, enfim, de divertimento, entretenimento, tudo isso tem risco, mas você busca algum retorno. Então, quanto maior o risco, maior a ideia, claro, de retorno. Ninguém vai correr muito risco para ter retorno zero. Se você não quer muito retorno, claro que você vai reduzir a sua exposição ao risco. Nas empresas, a gente faz um modelo de avaliação de risco, que é olhar a origem do evento, se o evento é interno ou externo, que risco que ele traz para a organização. Então eu posso catalogar alguns tipos de riscos. O risco que é externo é macroeconômico, ambiental, social, tecnológico, legal, ou seja, alguma coisa que acontece no cenário da economia, da macroeconomia, que traz risco para a minha organização, ou mesmo no ambiente, no ambiental, no ecossistema, em relação à pessoa, social, tecnológico, a tecnologia se atualiza muito constantemente, pode trazer algum tipo de risco para mim, ou legal, de repente eu não soube de uma legislação e cometi uma infração, enfim. Isso pode ser externo e pode ser também interno. E o risco vai ter uma natureza, um risco de natureza estratégico, ou seja, imagina que eu como diretor da empresa posiciono a empresa num determinado segmento tecnológico, aposto na sofisticação dos passadores de slide e monto uma fábrica toda cheia, com investimentos, equipamentos e tal, confiando que eu vou ter uma tecnologia que vai ter uma sofisticação no passador de slides e essa tecnologia, depois de 2, 3 meses, um concorrente lança algo muito melhor. Então, quer dizer, um risco de tecnologia avançou e eu trouxe um problema estratégico para a organização, porque eu tomei a decisão de investir numa coisa que depois se provou não ter sido a melhor. Então, corri um risco. No momento que eu tomei a decisão, eu não sabia daquilo, tomei, posicionei, levei a empresa para aquela situação, fiz investimento, gastei dinheiro e acabei trazendo um risco para a organização.
Um risco da própria operação, imagina que eu estou lá operando, né, no normal, no dia a dia, e acontece algum incidente, né, com um cliente, por exemplo, lá uma loja, imagina que tem uma loja de varejo, estou operando normalmente ali, o cliente cai no chão porque o piso estava muito úmido, e aí isso traz um problema, né, social, legal até para a organização, um risco da operação, um risco que eu estava sujeito. Ou um risco financeiro, de repente eu coloco o dinheiro da empresa num banco e esse banco por alguma razão quebra e aí eu tenho um risco financeiro causado por uma decisão que eu tomei. Então quer dizer, você pode catalogar o risco por natureza, né, por tipo e pela também a sua origem, externo ou interno. Mas o que a gente olha do ponto de vista de compliance ou do ponto de vista de combate à corrupção, a gente olha aí esses riscos como sendo 5 grandes blocos, né, possíveis de eu ter risco na minha organização. E quais são eles? O risco país, o risco do setor, de transações, de oportunidades de negócio e de parcerias de negócio. A gente vai explicar cada um desses 5 riscos que eu preciso avaliar no meu Risk Assessment, ou seja, minha avaliação de risco, quando eu estou fazendo um programa de compliance. Né? O que é o risco país? Evidenciado por altos níveis de corrupção percebidos, ausência de legislação antissuborno eficientemente implementada e falha do governo estrangeiro, da mídia, da comunidade comercial, local e da sociedade civil em promover efetivamente as políticas transparentes de investimento e aquisição. Então, lembra quando eu mostrei o gráfico da transparência internacional, mostrando lá o posicionamento dos países em relação ao risco de corrupção, né? O Brasil estava ali em laranja na metade do gráfico, os países em amarelo estavam melhor qualificados e os em vermelho estavam menos qualificados. Então, olhar risco país é isso, eu olho lá para o ranking da transparência e tenho uma avaliação se eu tenho mais propensão ou menos propensão a ter casos de corrupção no país. No Brasil, em decorrência da Operação Lava Jato, com tudo aquilo que foi revelado, isso repercutiu internacionalmente e o país começou a ter uma visão melhorada, no sentido de que está se fazendo algo para combater a corrupção. Então é um exemplo, né, de um risco país, né? A Itália, nos anos 90, com a Operação Mãos Limpas, também teve esse momento ali de holofote, que era a tentativa de combater a corrupção. Então isso faz aumentar ou reduzir o grau de percepção que eu tenho de corrupção em relação àquele país que eu estou querendo eventualmente fazer um investimento, abrir uma filial, enfim. Então o risco país é isso. O risco do setor é o setor que eu estou inserido, né? Alguns setores apresentam maior ou menor risco que outros, né? Setores de maior risco incluem as indústrias extrativistas e o setor de infraestrutura de larga escala. Por quê? Porque geralmente são grandes investimentos, né? Um setor extrativista, mina, de extração de minério. Imagina a fiscalização que não existe, né? De você fiscalizar uma área imensa de extração, enfim. Então, são áreas mais sujeitas a ter algum tipo de atravessador, algum tipo de pedágio, né? Que se paga, enfim, algum caso de corrupção, até porque também são contratos muito grandes, contratos com governos, enfim. É um setor que tem aí um histórico maior, né, de propensão à corrupção. Então, esse risco do setor é o risco do setor que eu estou inserido. Cada setor vai ter também o seu risco de mais ou menos corrupção, assim como o país vai ter lá o seu risco entre laranja, amarelo e vermelho, vai ter o risco do setor. O risco da transação, ou seja, certos tipos de transações dão origem a maiores riscos, como por exemplo, contribuições beneficentes ou políticas, licenças, permissões e transações relativas à aquisição pública. Então, se eu estou fazendo uma parceria público-privada, se eu estou recebendo uma concessão pública, enfim, são áreas que têm mais riscos de ocorrer casos aí de risco de transação, né? Eu posso eventualmente pagar propina para uma autoridade para eu ganhar uma licitação, enfim, você tem aí inúmeras possibilidades que isso ocorra. O risco de oportunidade de negócio, né? Esses riscos podem surgir em projetos de alto valor ou em projetos que envolvem muitos contratados ou intermediários, bem como em projetos que aparentemente não são empreendidos com o valor de mercado ou que não têm um objetivo legítimo e claro. Então, projetos muito complexos, projetos com muitos participantes, têm mais chances de acontecer, ou mais oportunidades de acontecer, né? Um caso aí de corrupção, ilícito, enfim. E por último,
riscos de parcerias de negócio, né? Certos relacionamentos podem envolver maior risco, como o uso de intermediários em transações com funcionários públicos estrangeiros, participações de consórcios ou joint venture, bem como relacionamentos com pessoas politicamente expostas, né? O que é uma pessoa politicamente exposta? É uma pessoa que tem alguma conexão dentro do governo e, portanto, ela pode ser usada como instrumento para conseguir algum favorecimento para alguém. E em que relacionamento comercial proposto envolva ou esteja ligado a algum funcionário público proeminente, né? Então, quer dizer, de alguma forma eu me beneficio, né, usando o contato de uma pessoa politicamente exposta, ou seja, eu conheço a esposa de um embaixador, né, que eu sei que tem boas relações com o governo federal lá em Brasília, e eu estou querendo vender alguma coisa para o governo federal, então eu vou lá tentar aliciar essa pessoa para de alguma forma conseguir algum benefício. Então, quer dizer, um parceiro de negócio é um pouco delicado. Então, você faz essa avaliação e você cria uma tabela, né? Então você coloca lá, por exemplo, valores. Eu fiz uma tabela aqui de 0, né, acima de 40 mil e criei ali as zonas de decisão, né? Então, um risco que eu incorra e que me cause um prejuízo, eventualmente, de até 10 mil reais, eu entendo ele como tolerável. Essa foi a matriz que eu criei, você pode criar o valor que você quiser, aqui é só a ideia. Então, se acontecer um risco de até 10 mil reais, ele é tolerável. Qual que é a minha ação? Manter registro do risco e controle existente, ou seja, estou monitorando ele. Então, está registrado, sei o que aconteceu, estou monitorando, né? Claro que dentro do programa de compliance, lembra que eu preciso olhar melhoria contínua, né? O que eu preciso fazer para que ele não ocorra? Mas ele aconteceu, ele não é uma coisa tão grave, então eu mantenho o registro, corrijo o procedimento para não acontecer mais, mapeou. Até 20 mil reais ele é significativo, então o que eu preciso fazer? Avaliar a necessidade de novos controles ou plano de ação. Talvez aquele controle que eu criei não está tão forte o suficiente para segurar a onda, então eu preciso rever o procedimento que eu criei. Até 40 mil reais, ou seja, entre 20 mil e 40 mil reais, ele é sério. Então, um risco sério, eu preciso implementar planos de resposta e ou novos controles. Eu preciso dar resposta para a comunidade por que aconteceu esse problema, né? Então, eu preciso olhar, dar a resposta e corrigir o problema. E aí, acima de 40 mil reais é intolerável. O que eu preciso fazer? De repente, até considerar a interrupção da atividade, ou seja, para tudo, e aí tomar ação imediata para eliminar o risco. Então, aqui é só uma matriz de risco que eu coloquei para ficar claro, né, entre range de valores. E isso, na prática, vai te levar a você poder criar essa tabela aqui, ó, que é uma tabela que eu vou olhar probabilidade e o impacto, né? Então, o impacto, eu já coloquei os valores, de até 10 mil e acima de 40 mil. E o impacto, a probabilidade, eu vou colocar o seguinte, né? Eu vou fazer alguns ranges, algumas faixas entre raro, ou seja, 0, né? E até 3,5, alguma coisa assim. Ele começa a ficar improvável. Depois ele vai ser possível. Depois provável e por último, quase certo, né? Quase certo que a probabilidade de acontecer vai existir, né? Ele vai acontecer, então, um 10. E aí eu coloquei, de 1 a 10 é a nota que eu atribuo para a probabilidade. E aí quando eu olho, né, 1 comparado com um 2, né, no impacto, 1 e 2 ele está dentro do range insignificante. Por quê? Porque é um risco de até 10 mil reais. Na faixa amarela é aquilo que combina mais impacto e mais probabilidade, mas limitado àquilo que a gente colocou, que é até 10 mil reais, entre 10 mil reais e 20 mil reais. Do 20 mil reais até o 40, a zona cor de abóbora, que eu chamei de sério, né? Então é a combinação de mais probabilidade e mais impacto. E a parte vermelha, obviamente, é o máximo da probabilidade e o máximo do impacto. Então, tudo que acontecer nessa zona vermelha, ele tem que ser imediatamente considerado porque ele é um risco intolerável. Então, o que é essa matriz de risco? É uma forma de eu conseguir fazer o gerenciamento, lembra que o gerenciamento do risco, a avaliação do risco é um dos pilares importantes do programa de compliance, é para eu conseguir monitorar, encaixar os meus riscos dentro de algum critério um pouco mais científico, né, não meramente a opinião, e aí conseguir fazer o gerenciamento, trabalhando entre probabilidade
e impacto, eu crio essa tabela. Isso vai ser relevante, por quê? Porque eu vou olhar, né, as minhas transações e vou jogá-las dentro desse gráfico. Aqui tem 2 exemplos, né? Então, suborno a autoridades fiscais, ele colocou ali como A. Então, na figura D, ele olha que isso é um risco baixo, né? Dentro do que ele conceituou ali, está verde, né? Por quê? O impacto está na metade, né? O impacto é provável que aconteça e a probabilidade é baixa. Porque se acontecer, o impacto é alto, é médio, perdão, né? Está na metade do gráfico. Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então ele catalogou ali como médio. O B, que é suborno para obter permissão de varejo, ele já está na posição de alto impacto. Por quê? Porque a probabilidade de acontecer é maior, talvez essa empresa está em fase de expansão, então ela está abrindo novas lojas, enfim, e o impacto ele é mais provável, né, de acontecer. E aí depois o C e o D, ele classificou ali o D também como alto e o C como médio, né, baixo, né, tá no C ali. Então o verde para ele é baixo, o amarelo para ele é médio, né, e o vermelho é alto. Então ele fez uma avaliação com base nas transações que ele poderia. O C é manipulação de propostas pelo fornecedor, por isso não deve ter muita participação, né, em casos de leilões e disputas concorrenciais com fornecedores. E o D é propinas para pedido de vendas. Então ele tem uma criticidade, um olhar mais atento em relação ao item D, que é propina, pode acontecer ter uma propina para pedido de vendas e não vai ter uma manipulação de propostas pelo fornecedor. Então ele olhou cada transação e dentro do seu critério catalogou na sua avaliação de risco. E depois, do lado aqui, ele fez a mesma coisa, né? Ele olhou de um outro jeito, então ele está olhando que o B e o D estão dentro da faixa vermelha, porque ele trabalhou só com um conceito, né, de 4 quadrantes. Então o quadrante mais alto da esquerda e mais à direita é a parte amarela, é a parte média, a parte verde é a parte baixo e a parte vermelha é a parte mais crítica. Então o B e o D estão dentro da parte crítica, o C e o A estão ali no médio, não tem nada ali na parte baixa. É um jeito também de você pensar a sua matriz sem querer dar muitos quadrados para ela, né? Então vamos supor que a parte verde é o 1, a parte amarela é o 2 e o 4 e a parte vermelha é o 3, né? Então 1, 2, 3 e 4, então com 4 quadrantes ele resolveu a vida dele. Então é isso, você criar uma matriz para você poder avaliar o risco que você tem na sua organização. As decisões sobre evitar, reter, reduzir, transferir ou explorar riscos são baseadas na avaliação de seus impactos, sobre os indicadores de performance escolhidos e sobre a imagem da organização vis-à-vis dos custos de se estabelecerem controles internos e planos de ação mitigadores. Então eu olho, por exemplo, talvez o impacto no lucro líquido, o impacto no caixa, o impacto na reputação da organização, e aí eu defino esses critérios para eu poder fazer a minha matriz de risco, né? Então olha, é importante que é sobre a imagem da organização, não é somente uma questão de finanças, uma questão de dinheiro. A empresa vai perder dinheiro, mas ela pode perder algo que é até pior que perder dinheiro, que é perder a sua reputação, perder a sua imagem. Eu deixo aqui, ó, esses modelos foram tirados da avaliação de riscos, né, em 6 etapas, que é um caderno do Pacto Global sobre Anticorrupção. Se você clicar no site do Pacto Global, lá no capítulo do brasileiro, vai ter lá o caderno do Pacto, né, Anticorrupção, e aí você pode achar esses modelos também de avaliação de riscos e esse modelo de avaliação de riscos em 6 etapas que eu vou passar para vocês. Então, quer dizer, todo esse material também, inclusive, é de acesso livre a todos que consultarem. Bom, o que são esses 6 etapas para você fazer um processo de avaliação de risco, né? A primeira etapa é estabelecer o processo. Então é preciso entender qual o cenário da empresa, seus possíveis problemas em relação à corrupção e quais objetivos são esperados com a avaliação de risco. Então o primeiro passo é estabelecer o processo. Planejamento das várias ações para identificar a real exposição ao risco, definindo os responsáveis, os recursos necessários, como os dados serão coletados e principalmente qual o nível de tolerância ao risco. Olha aí, primeiro passo, vou estabelecer toda essa matriz, quem é o responsável por fazer o quê, quais são as transações da empresa, vou fazer essa organização geral.
Depois, eu vou identificar os riscos, né? Coleta dos dados por meio de documentos, entrevistas, workshops, consultas, tudo que eu puder usar de instrumento para coletar os dados possíveis, né? Onde eu estou inserido em situações que podem me levar a risco, eu preciso fazer. Deve-se considerar que há processos, países e setores específicos que aumentam a exposição ao risco de corrupção. Então, olhar também dentro daqueles 5 riscos que a gente olha quando a gente faz a avaliação de risco de compliance, os 5 itens, né, permeando aí essa pesquisa, essa busca de informações. Diferenciação dos riscos entre as razões pelas quais a corrupção ocorre, suas formas de ocorrência e o meio em que ela é propagada. Tudo deve ser documentado, ou seja, você faz uma análise geral da situação. Depois, classifica o risco inerente, né? Então, é o momento de avaliar os riscos identificados sem levar em conta ainda os controles existentes. Eu vou falar um pouquinho o que é o risco inerente depois e risco residual, né? Então, eu faço essa análise geral e classifico dentro da tabela que eu montei qual é o nível de risco que eu tenho. A classificação é feita pela combinação entre probabilidade de ocorrência e potencial de impacto. Então, probabilidade e impacto, lembra das duas, né? As duas, o gráfico ali, né? Impacto e probabilidade dele acontecer. Então, levando em conta o nível de tolerância e quem são as pessoas envolvidas. Então, eu preciso fazer aquela tabelinha, né, de nível de tolerância, ou seja, o valor, naquele caso eu fiz em valor financeiro, né, de até 10 mil reais e de 10 mil reais até acima de 40 mil, criei o nível de tolerância que eu tenho com o risco e fiz meu gráfico, a minha avaliação de impacto e probabilidade. Depois, identificar e classificar os controles de mitigação, ou seja, uma vez que eu avaliei o risco, já olhei o seu impacto, o que eu tenho que pode mitigar ou reduzir, né? Troca mitigar por reduzir, o risco que eu já detectei. O que eu tenho na organização, né? Que tipo de controle que eu estabeleci. Então, avaliação da estrutura interna e o mapeamento de todas as iniciativas, processos, atividades e controles assumidos pela empresa para reduzir a exposição aos riscos inerentes detectados. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, estou fazendo para mitigar o impacto ou, né, a ocorrência do risco que eu já detectei. Os controles podem ser gerais ou específicos, preventivos, que visa conscientizar, ou detectivos, né, que identifica o desvio. Então, ou eu ajo preventivamente, ou eu ajo detectando, né, porque já aconteceu, materializou, então detectei o risco. Então, ou faço de forma proativa, ou faço de forma reativa, porque diante daquilo que eu já detectei, eu preciso tomar alguma ação. E aí, depois eu faço o quê? Qual que é o 6º item, né, desse processo de avaliação de risco em 6 itens? O último ponto é calcular o risco residual. Eu falei anteriormente de a gente falar do risco inerente, né, que é o item 4. Cheguei à classificação do risco inerente. Agora eu vou olhar o risco residual. O que é o risco residual? É o risco que ele era inerente, já descobri que eu tinha um risco lá de 100 mil reais, mas aí eu tenho um controle de mitigação que se ele acontecer, o risco residual vai ser 30 mil reais. Né? Então quer dizer, eu sei do risco, o potencial de estrago que ele vai trazer é o risco inerente, mas como eu tomo alguma medida de prevenção, esse risco cai para menor, ou seja, eu classifico o meu risco de forma mais baixa porque eu tenho um controle de mitigação. Então, o risco residual né, como é que eu faço esse processo? Levantamento dos riscos remanescentes após a aplicação dos mecanismos de controle, ou seja, o que ainda fica depois que eu avaliei o risco e criei o mecanismo de controle. Um cálculo que pode ser qualitativo ou quantitativo, claro, depende do critério que eu estou usando para avaliação do risco. Né? É quantitativo, ou seja, eu sei o impacto em valores financeiros, monetários que isso vai causar, ou ele é qualitativo, é um risco de reputação, por exemplo, não tem como medir reputação. Ao ser classificado como alto, médio ou baixo, é um forte indicativo para a administração de onde pode estar a maior exposição ao risco de corrupção. Por que isso é importante? Porque eu vou fazer esse trabalho de 6 etapas, né, para avaliar o risco, e aí com isso em mãos eu tenho uma visão mais clara dos potenciais problemas que eu posso vir a ter em caso de corrupção. Aí, claro, né, depois que eu fiz esse levantamento, eu preciso criar o quê? Um plano de ação, porque eu preciso tomar ação em relação aos riscos, né?
que é a etapa final, que é dedicada a atuar nos riscos residuais que se encontram fora do nível de tolerância da empresa. Ou seja, aquele trabalho que eu fiz e que ainda assim resulta num risco residual alto, né, um risco que eu não posso correr, então eu preciso trabalhar um pouco melhor com isso. Essa resposta deve ser pragmática e seletiva, podendo ir além do aprimoramento de controles internos. Ou seja, eventualmente não é só o controle interno, talvez eu precise contratar um seguro, por exemplo, né? Ou talvez eu precise tomar uma medida mais efetiva de sair daquele negócio, porque mesmo fazendo todo esse trabalho, o risco residual ainda é grande. Então eu preciso tomar providências. Engajamento das áreas responsáveis que farão o plano de ação e cabe ao compliance monitorá-lo para reportá-lo aos órgãos de controle. Então quer dizer, a equipe de compliance ou o compliance officer fez todo esse trabalho, levantamento, e aí ele precisa monitorar o que a empresa está fazendo em relação a esse risco residual. Aqui eu trouxe um modelinho de avaliação de riscos, né? São ali tem 3 casos, eu estou colocando só o caso da primeira coluna, que é para ter essa sequência visual e lógica, como é que você faz uma avaliação de risco, né? Então a primeira coluna, a gente vai ter o quê? O fator de risco de corrupção, que no caso aqui foi clima de negócio local. Então eu olhei para aquela situação e olha, tem um risco aqui que é o clima do negócio local. Há um clima lá que a gente já sabe que tem bastante indícios de corrupção, muitos casos na imprensa, enfim. Então a gente sabe disso. Risco de corrupção. Qual que é o risco efetivo que pode acontecer? Suborno de funcionário público para garantir, reter ou influenciar uma decisão de negócio imprópria. Então, eu posso ser lá achacado por um funcionário público que vai me pedir propina por conta disso aí. Esquema de corrupção é pagamentos potenciais impróprios para autoridades fiscais para garantir a redução ou eliminação de passivos fiscais. Olha aí, né? É um risco bastante grande de eu ser inclusive penalizado porque eu faço lá um conluio com esses agentes e eles reduzem lá um risco fiscal que eu possa ter, mas claro que se isso for detectado vai ficar muito pior, né? Porque além de ter o passivo fiscal depois ter que pagar isso, eu tenho aí toda a questão criminal, né, de suborno, corrupção, enfim. Qual que é a probabilidade de impacto? Eu fiz a minha análise, né, olhei lá a minha matriz entre impacto e probabilidade e ele é um risco alto. Então, eu estou olhando essa tabela, né, então eu estou olhando a tabela aqui com as 2 colunas, né, e estou passando ponto a ponto dela. E aí, então, o risco é alto. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar controles. Se o risco é alto, eu vou criar controles. Quais são os controles? Primeiro, procedimentos e política global anticorrupção, incluindo conteúdo específico sobre pagamentos para autoridades fiscais. Olha aí, eu preciso estar lá no meu código de ética, lá nas minhas políticas e procedimentos, que isso é uma coisa que eu não tolero. Percebe na prática a importância de eu ter a documentação escrita? Porque eu preciso ter isso escrito porque o cara não pode, né, o funcionário não pode alegar que ele não sabia. E olha aí a importância do treinamento. Uma vez que está escrito isso, existe uma política clara e esse funcionário fez o treinamento, ele tem lá assinado a lista de presença, que ele participou no dia do treinamento, ele recebeu um certificado, eventualmente fez uma prova onde foi perguntado, né, qual é o procedimento que ele deveria tomar em situações desse tipo, então eu estou me resguardando, documentando que meu processo de compliance é bom. Se houve erro, foi uma conduta isolada de um colaborador, não é uma prática, uma política da organização e assim eu estou preservando o ambiente de negócios. Um outro controle que eu posso ter é o treinamento anticorrupção para funcionários, desenhado especificamente para regiões selecionadas e funções essenciais. Esse funcionário ficava na filial, muito longe da matriz, então ele ficava sozinho lá. Não importa, se eu tenho um programa de compliance sério, eu precisaria ou trazer esse funcionário para a matriz, eventualmente, para ele receber esse treinamento, ou alguém precisaria ter ido lá e dar o treinamento para ele, porque ele também é parte da organização. A distância geográfica, a dificuldade, não é razão suficiente para você sustentar que esta pessoa não foi devidamente treinada dentro do programa de compliance. Lembra que o compliance, tone of the top, né, começa de cima, mas tem que abranger todas as pessoas que estão na organização, inclusive terceiros. Linha direta de delação global, ou seja, eu tinha um hotline onde ele poderia ter feito essa denúncia, enfim, eu dei os mecanismos necessários para que ele não entrasse nesse tipo de situação. Auditorias anticorrupção anuais sobre pagamentos para autoridades fiscais, ou seja, tem que ter
né, eu poderia ter feito uma auditoria onde eu olho tudo isso para saber se estava acontecendo ou não esse tipo de prática. Então isso tudo é controle que eu tenho, né, deveria ter criado quando eu fiz essa avaliação de risco. Ou seja, eu avaliei o risco, percebi que ele existe, criei mecanismos de controle para que ele não se confirme. E aí depois, né, então eu defini o mecanismo de controle, classificação do controle de medicação. Ele é eficiente? Porque lembra, eu avaliei o risco, aí eu criei o mecanismo de controle. Mas agora eu preciso olhar para esse mecanismo de controle para saber se ele é eficiente. Não adianta eu criar um mecanismo de controle que não vai resolver o problema. Então eu também preciso avaliar se esse mecanismo de fato é bom. No caso aqui a gente avaliou que esses mecanismos são eficientes. O que acontece? Depois de criado tudo isso, o risco residual ele ficou baixo. Lembra que ele tinha na nossa tabela, né, um risco, uma probabilidade média, né, e um risco inerente alto. O risco inerente alto, agora depois de criado esse mecanismo de controle, ele ficou um risco residual baixo. Então eu saí de um risco alto para um risco baixo. O risco residual menor que o risco inerente. Por quê? Porque eu criei um mecanismo de controle. Então essa é a ideia que você tem da avaliação de risco. Você reduzir de fato a sua exposição ao risco através de mecanismos de controle. Então o nosso risco ficou baixo, né? E aí vale dizer que uma avaliação de riscos de suborno externo tem o objetivo de ajudar a decidir como esses riscos podem ser reduzidos através de procedimentos que governam as operações ou relações comerciais pertinentes. Mas uma avaliação de risco de suborno deve também examinar a extensão em que estruturas e procedimentos internos podem ser adicionados ao nível de risco. Ou seja, eu olho para o problema e preciso pensar soluções para o problema. Eu olhei, percebi que tem um risco, então agora eu preciso olhar para dentro da minha casa, o que eu preciso organizar em termos de negócio, possibilidades, enfim, para tratar esse risco que eu sei que existe, né? Não é, o risco existe, fiz o controle. Não, além de fazer o controle, eu preciso olhar isso com mais cuidado para saber de fato, né, se faz sentido, não faz sentido, o que está acontecendo no ambiente de negócios, para que isso não fique meramente, né, uma anotação na agenda, mas de fato traga melhorias para o ambiente de negócio como um todo. Os fatores internos comumente encontrados incluem por que acontece, né? Por que acontece o problema? Por que o risco se materializa? Geralmente são essas questões aqui. As deficiências de treinamento, habilidades e conhecimento do funcionário, ou seja, ele não sabia que não podia ser feito, ele não foi alertado claramente que não deveria ser feito, e aí a questão do exemplo, né? Ah, mas eu fiquei sabendo que na filial tal o fulano sempre fazia isso. Então, se isso nunca foi combatido, então é claro que acaba virando uma prática. Então eu preciso fortemente, e lembra que o programa de compliance não pode ser simplesmente uma cartilha morta escrita, tem que ser atuante, melhoria contínua, tona de top, ou seja, tem que estar vívido dentro da organização para dizer que não, né? Você não pode alegar que você não foi treinado para evitar esse tipo de situação. Cultura de bônus que recompensa assumir riscos excessivos, ou seja, não, como o ganho é muito grande, vale a pena a gente correr esse risco aqui, né? Então, pode fazer que o mercado inteiro faz e você vai ser premiado por isso. Claro, se você incentiva através de bônus, então o ambiente de negócio nunca vai melhorar, porque vai acabar acontecendo de o funcionário justificar que tomou a ação porque ele ia ganhar uma premiação maior. Lembra quando a gente falou daquele corredor espanhol, né, que na linha de chegada não ganhou a corrida porque seria de forma, na cabeça dele, injusta, porque o primeiro colocado simplesmente achou que tinha terminado e ele fez com que ele ganhasse. E tinha uma discussão ética em relação o que ele deveria ter feito, né, ganhado o prêmio primeiro colocado, tinha patrocinador envolvido, enfim, valia a pena ganhar esse bônus, valia a pena ganhar isso da forma como ele teria ganho. Então, são os conflitos éticos que acontecem. Falta de clareza nas políticas e procedimentos da organização, ou seja, se o funcionário consulta e não enxerga esse item lá como proibitivo, então se não há lei, né, como é que eu vou dizer que é crime? Só existe crime, né, quando tem uma lei que condena, né? Não há crime sem lei que o condene. Então eu preciso criar a lei, a partir da criação da lei, aí sim aquele ato passa a ser
condenável. Mas se ele olha nas políticas da empresa e não tem uma regulação sobre isso, então ele pode alegar que isso não era uma lei dentro da organização, não estava documentado. Então, isso envolve, né, despesas promocionais e com hospitalidade, além de contribuições políticas e beneficentes. Ou seja, se não está escrito, né, não está claramente definido, não tem esse exemplo, por exemplo, né, por isso que a gente falava quando você cria uma política, um procedimento, né, de compliance, você precisa usar gibi, cartilha, enfim, ter o mais didático possível e trazer exemplos práticos da sua organização. Não adianta você copiar uma cartilha de compliance de uma outra empresa e aplicar na sua empresa, porque os exemplos vão ser completamente diferentes. E se os exemplos não são claros o suficientes, que retratem a verdade da sua organização, fica muito difícil as pessoas assimilarem esse conhecimento. Então ele precisa ter uma coisa bastante específica, bastante clara do seu negócio, do setor que você está envolvido. E aí, falta de controles financeiros claros também, isso é uma porta aberta, né, para você cometer alguns erros. E falta de uma mensagem anti-suborno clara da alta administração. Olha aí, quando a alta administração, né, o presidente, o dono, se omite a dizer que é contra isso, por isso que um dos pilares importantes do programa de compliance é essa coisa do o dono tem que querer, né, o presidente tem que dizer sim, o dono é top, ou seja, tem que ter esse engajamento da alta direção. Se ele não tem essa mensagem clara, então, com certeza, os funcionários irão cometer atos ilícitos. E aí, para pesquisar, eu deixei aqui o guia de avaliação de riscos de corrupção, né, que é do Global Compact, ou seja, do Pacto Global da ONU. Tem aí um caderno que você pode baixar na internet, que é o guia de avaliação de risco de corrupção, que é inclusive de onde eu tirei esse exemplo que a gente acabou de dar aqui, de você transformar um risco alto num risco baixo através de controles de mitigação, né? Você mexer do risco inerente e chegar num risco residual menor do que ele era antes do controle. Então, daí vale a pena um material para você pesquisar também. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre avaliação de riscos. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!